É, Sejam bem-vindos, né, galera? Bem-vindos aqui de volta para mais um programa de review, né? E hoje vamos falar sobre Ryukendo junto com o nosso amigo Fernando. E aí, Fernando? E aí, cara? Tudo pronto para a gente falar sobre essa estreia do Ryukendo na TV Cultura? Vamos nessa. Vamos falar o que a Então, gente achou. pois é. Então, primeiramente, para começar aqui, eu achei esse primeiro episódio muito bom, sabe? Muito bom, porque ele conseguiu captar uma essência, tipo de um tokusatsu independente, né? Porque realmente nesse episódio a gente não tem muita aquela vibe de Kamen Rider Super Sentai de sempre. Eu vi muito mais o estilo Garo nesse primeiro episódio de Ryukendo do que Super Sentai e Kamen Rider. Eu ainda não vi Garo, mas eu acredito que sim, porque apesar de que assim, como são todas obras japonesas, elas seguem sempre uma mesma premissa, né? É igual as fórmulas de filme de Hollywood. Elas seguem ali meio que uma receitinha. Só que cada franquia tem uma receita que muda alguma coisa. E no caso de Ryukendo, a gente vê ali como ele tem os elementos ali de um tokusatsu, porque você vê, é um herói que ainda não é um herói, mas você vê ele ali como protagonista. Começa já com o ataque dos monstros. E uma coisa que eu quero ressaltar é o lugar que escolheram para fazer. Eu não sei onde foi gravado, infelizmente eu devia ter pesquisado isso, mas no próximo review eu espero poder trazer essa informação. Só que diferente da maioria das histórias que acontecem normalmente na capital, eles pegaram uma cidade, né? Parecido com Power Ranger. Que em Power Ranger, eles nunca a história nunca acontece numa capital ou cidade famosa, é sempre uma cidade fictícia. E ali nós temos Akebono, e é um lugar muito bonito, porque você vê que é uma cidade meio assim de interior. E já no primeiro episódio a gente percebe ali que os moradores, eles vão ter um papel importante na trama. A gente que já assistiu a trama sabe, pelo menos eu já vi, a gente sabe que eles têm ali o seu papel. A gente viu ali o casal ali de senhores que vendem a comida ali deles. É porque na dublagem chamaram de croquete, né? Só que croquete é se eu não me engano, é um salgado brasileiro. Deram ali uma brasileirada na dublagem. Mas ali você percebe que ele é um daqueles tokusatsu que foca também, às vezes, provavelmente, nas pessoas ao redor, não só no herói. Isso aí eu gostei. Sim. Eu gostei muito da maneira que foi apresentado, né? Tipo assim, é uma série que ninguém esperava voltar, né? Eu mesmo não esperava. Então, eu mesmo assisti o primeiro episódio há muito tempo atrás, assim, né? Aí eu pensei assim, eu achei meio esquisito na época, mas agora dando uma chance, vendo como é, tipo, agora com a mente mais
mais evoluída, né? Tipo assim, parece que o episódio teve apenas 12 minutos de duração. O episódio realmente ele pareceu rápido, isso porque ainda teve um comercial. Achei interessante, porque há muito tempo eu não assisto coisas assim com comercial, mas uma coisa ali que eu gostei é como é que chega ali o nosso herói e você vê que ele já vai tendo ali contato. Ele vê ali o pessoal da polícia, depois ele fala ali com o casal lá de senhores lá que vende salgado, aí você vê ele lá com a florista. E uma coisa que eu gostei é como eles trouxeram a imagem toda remasterizada, assim, em alta qualidade e também o som. Porque quando eu fui assistir, há uns 2, 3 anos atrás, a série, eu fui procurar pra assistir online, às vezes tinha alguns sites que a imagem estava melhor do que em outros. Em alguns sites a imagem estava em HD, em outros ela estava SD. E eu gostei que eles trouxeram a imagem bem nítida, já que as televisões e também o formato da imagem para as televisões atuais. E também você já vê ali, como você falou, né? Mostrou ali tudo que era para acontecer, aconteceu. A chegada do herói, ele ganhando acesso ao poder, ele enfrentando já um monstro. E isso tudo já num capítulo de 20 minutos. Meu quarto. E eu gostei disso porque, como eu falei aqui no início, as séries tokusatsus, elas são como os filmes hollywoodianos. Elas seguem uma fórmula, cada um assim, às vezes mudando, dando sua cara. Ryukendo é uma série mais independente porque ela não é assim de uma grande empresa igual é a Toei ou a Toei com o Super Sentai ou a Sato com a Kamen Rider. É uma empresa de brinquedo também, mas você vê ali que eles conseguiram criar o seu visual, porque enquanto eu assistia, o visual ali deles era uma coisa que me lembrava muito uma mistura de Kamen Rider com Super Sentai, o visual da roupa. A roupa ali a questão de usar uma espada, e você vê muito isso, cara. A maioria desses heróis, a maioria deles, a arma é quase sempre uma espada. A não ser que a premissa da história, ela deu uma arma assim, às vezes mais avançada, por exemplo, Mega Ranger, que em Mega Ranger eles têm ali um laser, e outras séries que eles usam onde cada um usa uma arma diferente, mas quase toda série ela tem ali uns personagens com a espada. E se não for todos, pelo menos um deles é um espadachim, como, por exemplo, em Flashman, que nós temos o Jim, que é o Red Flash, onde ele tem a Sword Laser, com aquela cena épica maravilhosa dele derrotando o caçador lá. Aquela luta linda, linda, linda. E ali, isso aí, pra quem não sabe, é uma estética e ao mesmo tempo uma cultura, porque o Japão tem a cultura antiga dos samurais que usavam espadas. E, cara, espada é um brinquedo bom pra vender. Tanto que você vê ali, você vai ver alguém mostrando alguma coisa de Ryuken, da pessoa tá com aquela espada enorme, maravilhosa. E, mano, é muito engraçado essa espada dele, porque ela é uma espada estupidamente grande. Você já viu essa espada assim em alguns vídeos, tipo do TikTok ou da internet? Não, tipo assim, eu só vi a espada do Ryukendo, eu nunca vi em vídeos, mas eu vi em imagens, assim, tudo, e eu vi o tamanho e aí eu pensei um pouco, tipo assim, daí eu falei assim, deve ser fácil de manusear, né? Até porque o público-alvo era criança, então tinha que ser pra criança.
Nossa, a espada é enorme, mas ao mesmo tempo ela é linda. E ali você vê que a pessoa que criou o designer da história, ela conseguiu criar um design que chama a atenção, que lembra um pouco algumas franquias, como Sentai e Rider, só que é claro com o toque ali do Ryukendo. E eu gostei dessa coisa, porque ali é aquela premissa de não é o herói que quer ser um herói, é o herói que é escolhido. O Genki Ryuken, que é o objeto lá, ele escolhe o Kenji Narukami como seu portador. Porque vê ali nele aquele espírito ali de herói, toda aquela premissa. Mano, eu acho isso legal. Porque é uma coisa, é um clichê. Só que é aquele clichê que até os dias de hoje ele dá certo. É aquele clichê que você pode usar em qualquer filme e série, que se você fizer bem escrito, que fique claro, você consegue criar algo maravilhoso. E ali deu muito certo. E a gente vê logo de início que o Kenji é daquele herói impulsivo. Ele é daquele protagonista que ele age, o corpo se move antes do cérebro pensar. Isso eu acho engraçado. E você vê que ele não desiste. E a gente vê isso tudo logo no primeiro. Foi como você disse. E foi tudo muito rápido. Eu, claro, não posso deixar de dizer que, como é uma série que não é de uma empresa tão grande como é a Sato ou a Toei Companies, a gente vê ali aquilo no figurino. Você vê ali que, por exemplo, os monstros ali que são os soldados, eu sempre esqueço que nome que a gente dá pra esses soldados bucha de canhão que serve só pra ficar brigando com os heróis pra encher tempo de tela. Você vê ali que a roupinha deles, ela parece assim um pouco assim de segunda mão, né? Não é um material de primeira, não é um visual de primeira. Só que é aquilo, como a série é pra criança, a gente tem que engolir. Porque a gente analisa essas séries e gosta muito de ficar colocando defeito de porque isso, porque aquilo, mas a gente tem que lembrar que o intuito da empresa por trás da série é vender brinquedo e o público-alvo são as crianças. E é pra você prender a atenção da criança. O adulto que gosta é tipo ali um bônus. Mas pra mim a série ela funciona bem. E ela, se eu não me engano, ela foi a última série Tokusatsu dublada no Brasil. Agora nós tivemos Kamen Riders Build e Zets, que receberam dublagem, mas até eles serem dublados, era Ryukendo que foi o último. Também foi o último inédito exibido em TV aberta, se eu não estou enganado. E a Rede TV, ela foi muito esperta trazendo aquilo. Porque era ela trazendo ali um diferencial naquela época. A cultura agora traz ela, e isso meio que, talvez para nostalgia de alguns fãs que já são adultos, para as crianças que não têm acesso a streamers, como nós temos, ou crianças que nós conhecemos. O review desse primeiro episódio é que, apesar de ser uma série independente, ela segue a fórmula. A gente tem ali o local, a gente teve o protagonista, a gente já entendeu que aqueles monstros, eles não querem machucar ou matar as pessoas, eles só querem provocar energia negativa, é isso. E claramente, como sempre, a polícia é zero preparada para enfrentar esse problema. A gente até vê os próprios moradores falando, não, a polícia não faz nada, isso fica por conta da SHOT. Pois é, porque realmente polícia resolver alguma coisa, principalmente em série, mano, aí é complicado, porque até eu acho que polícia é meio que não resolve muita coisa, né? Sim, quando eu era criança e eu via Power Ranger, na minha cabeça só ficava uma coisa. Gente, cadê o exército? Porque eu via muito desenho animado e eu via alguns desenhos que tinha exército. Eu ficava assim. Entendeu? Eu via filme, eu ficava.
Gente, tem um monstro atacando a cidade. Cadê os policiais? Cadê o exército? Manda uma bazuca nesse monstro. Não é possível que a bazuca dos militares vai fazer menos estrago do que a bazuca ali dos Rangers. Mas tudo bem. É aquilo, né? Você tem que engolir os fatos. E a gente teve ali o Kenji ali conhecer da dona da floricultura. Mais pra frente ela vira ali que o interesse amoroso dele. Eu lembro o que acontece, mas não vou contar aqui. E outra coisa de dublagem. Tem ali uma estátua de uma criaturinha que ela coloca um pepino na mão dele. Que ela diz que é o santo protetor da cidade, mas na verdade seria o espírito protetor da cidade, já que os japoneses têm a coisa do shintoísmo e são espíritos, então ele seria o espírito que protege a cidade. Aí você repara sempre umas coisas ali da dublagem. Ah, tá. É que, como eu tava falando, né? Essa cena aí do pepino aí, eu achei meio engraçada, assim, por se dizer, porque chega lá e fala assim, ó, esse daqui é o esse daqui é uma oração que eu faço para essa estátua aqui que vai proteger a cidade. Tipo, é como se fosse uma religião, né? Mas é porque lá eles têm o shintoísmo, então eles acreditam que há espíritos de tudo. Tem o espírito, por exemplo, de árvores, do rio, de uma montanha. Depende muito da cidade, do povoado, do vilarejo. E ali onde eles são atacados, faz muito sentido eles meio que terem ali um espírito protetor da cidade. Pois é. Eu gostei bastante desse episódio, né? Pra começar assim com tudo, né? Eu pensei que o Antimatéria ele ia exibir o programa, né? O episódio praticamente no meio Isso, diariamente. Tipo assim, ó, segunda a sexta. Na verdade, eles estavam planejando. Desculpa. E aí, e colocam pra ser semanal. Colocou pra ser semanal. Porque no anúncio ele falou de segunda a sexta no anúncio oficial. Mas depois mudaram pra semanal por conta que estavam exibindo Detetive Conan aí. Foi, eles até falaram que ali quando for exibir o episódio, que não ia ser exibido o Detetive Conan. Eu acho que até é interessante porque se for semanalmente, então é aquilo, a criança fica na expectativa. Eu ficava. Quando eu era criança, eu sabia os programas tudinho, e aí o dia de passar, e eu já falava, hoje é dia de assistir Cacete Planeta, hoje é dia da Grande Família. Olha, eu revelando minha idade aqui, meu Deus do céu. Mas era isso, hoje é dia de assistir filme, porque vai passar tal filme. E aí vai durar um ano inteiro, né, porque é um episódio por semana. Pois é. E eu tô ansioso, né? Por conta da história, assim, primeiramente, mas por conta do relacionamento do protagonista com a dona da floricultura lá, porque logo de início já bateu uma química, rapaz, que eu fiquei assim, what? E eu vou dizer uma coisa. Depois que você assiste Jetman, você fica se perguntando por que nenhum outro roteirista tenta fazer a mesma coisa que teve ali.
Cara, porque eles conseguiam botar um tema ali mais maduro com aquele triângulo amoroso, mas sem ser uma coisa chata, sem ficar forçado demais, sem ficar focando apenas neles. Conseguia fazer a história andar e ainda atraiu um público mais maduro. Então, eu me pergunto por que os outros tokusatsu não trazem isso? Porque no máximo, o máximo que a gente vê é um personagem que tem ali uma paixão esquisita por outro. Sim, sim. É de se pensar. É de se pensar porque realmente tem muita série boa, muito roteiro bom, né? Que meio que jogam ladeira abaixo depois que chegar mais na metade da série, porque depois da metade fica meio que chato, tipo assim, acompanhar uma série, né? Então eu espero não me decepcionar com Ryukendo. Eu espero não ficar triste com Ryukendo, né? Porque Na verdade, eu assisti ela quase toda aos anos. E assim, não fica, na minha opinião, não fica. Aliás, tem uma hora ali que parece que a qualidade ela melhora um pouquinho. Não é uma grande mudança, mas dá uma mudançazinha que mostra ali que eles tiveram, com certeza, uma pegada boa no público. Teve uma resposta boa do público. Principalmente pelas formas, porque o Ryukendo ele tem ali umas formas que dão um up no poder dele. Aliás, a gente vê isso na própria abertura, não é nenhum spoiler, porque você vê isso na abertura. Ai, nossa, e por falar nisso, era onde eu queria chegar. O que você achou da abertura e do encerramento? Ficou o encerramento também maravilhoso, mas eu quero saber de você. O que você achou da abertura e do encerramento? são demais, mano. Tanto a abertura quanto o encerramento. Tipo, o encerramento é muito animado, tipo, e não é aquele encerramento encerramento normal, sabe? É um jogo de futebol, né? Que os dois protagonistas da série vão derrotar os bichinhos lá pra salvar a cidade, fazer qualquer coisa. Tipo esse visual é muito bom, porque a gente fica meio que feliz ao escutar uma música animada, mesmo que o encerramento seja parado assim, mas é praticamente uma das melhores músicas de encerramento, e a abertura também é uma música tão legal, tão genial, que eu nem consegui prestar atenção no visual por conta da música, rapaz. Sim, aliás, se você procurar a música de abertura, ela tem uma versão cantada em português, que é muito bem feita. A música do encerramento eu gosto porque ali eles usou uma coisa que é comum ali no Japão, esporte comum, que é o futebol. E eu acho que por isso que a série ela deu tão certo aqui no Brasil, como também em países latino-americanos, porque o futebol, pelo menos o futebol de verdade, ele é muito difundido aqui na cultura latino-americana, como o Brasil, México, nossos irmãos vizinhos. Eu falo isso porque a dublagem do Brasil, a dublagem em português, ela foi feita em cima da dublagem em espanhol. A série foi dublada em espanhol e aí do espanhol ela foi dublada por português. E eu gosto ali daquele encerramento que as duas músicas são animadas. Só que a abertura é mais uma música de aventura, é tipicamente ali uma música de aventura, enquanto que o encerramento é um rock maneiro. Eu, aliás, tenho aquele rock no meu telefone, eu tenho que procurar depois. É muito legal ali a gente ver eles chutando a bola, os outros ali com medo. E tem séries, tem tokusatsu, às vezes, que eu prefiro o encerramento do que a música em si, do que a abertura em si.
Por exemplo, Mega Ranger, como eu já falei antes, Mega Ranger eu prefiro o encerramento do que a abertura. Mas Ryuken, ele conseguiu a façanha de equilibrar bem uma abertura com o encerramento. E isso que eu achei interessante. Eu fico com raiva porque na metade da série eles mudam a abertura. E aí não é mais aquela. E eu não gosto da música da segunda. Não quero menosprezar a série, mas é porque quando tu se apega a uma coisa, né, é difícil mudar. Eu sou assim também. É com tudo. Quando eu me apego a alguma coisa, é difícil eu me acostumar assim, né? Mas enfim, eu tô feliz, né, de estar fazendo essa review, né? Esse episódio não tem praticamente nada mais para comentar do que a gente viu, né? Aconteceu tudo muito rápido, é só um repassezinho, né, para o pessoal engajar, tipo aqui pro pessoal ir atrás assim, sabe? E essa é a primeira vez que eu me sinto na época que eu assistia televisão 24 horas por dia, sabe? E eu senti aquela vibe antiga por conta do comercial, né? E por conta da estética da série, a gente se sente que como se a gente não estivesse tão evoluído assim, sabe? A qualidade até pode estar maravilhosa, a qualidade pode estar maravilhosa, mas a gente sente aquele sentimento chamado nostalgia, né? Com certeza, até porque ali, como é uma série dos anos da década de 2000, que é a série de 2006, você não vê ali pessoa com o celular 24 horas. Por isso, aliás, que eu acho muito legal quando a gente vai ver as séries de antigamente, porque você não vê alguém ali, no máximo, mandando um chamado torpedo, né? Aliás, isso é uma coisa que eu reparei muito nos tokusatsu, é que apesar de ainda serem atuais, é que parece que muitos deles tentam não propagar entre as crianças essa dependência de telas. Por exemplo, você não vê tanto os personagens na frente do celular, na frente de um tablet ou da televisão. A não ser, é claro, que a estética da série seja essa. Como, por exemplo, a gente tem lá com aquele Kamen Rider que é médico e joga videogame. O X-Age. A premissa dele é com games, então ele tá sempre lá com o game na mão. Mas você percebe isso, eles não tentam propagar entre as crianças essa coisa que é a dependência de telas. Tanto que é porque isso é um problema na sociedade atual entre os jovens, mas na Ásia também é muito sério. Entre os jovens do Japão, da China, da Coreia, eles são muito dependentes de tela. Então eu acho isso muito legal. E aí você vê uma série mais antiga, não vou dizer antiga, mas a série esse ano faz 20 anos. Então é interessante ver ali a estética. Eu acho tão legal a gente comparando assim o visual e tudo isso. E eu sou apaixonado por aquela roupa do Kenji. Ele tá entre os meus protagonistas que, quando não tá transformado, o visual dele eu gosto muito. Ele, o Sento e o Banjo de Build. Eu também gosto muito do visual do vermelho de Kira Major. Eu acho legal ficar vendo a roupa que eles usam. Então, o visual também é bastante chamativo, assim, sabe? E realmente quando a gente tá assistindo, né? Agora as televisões 4K, assim, sabe? Elas tendem a deixar a imagem mais bonita, assim, que
que é a gente assiste aquilo como se se cada personagem se movesse de maneira mais fluida, sabe? Tipo, com esse aumento de qualidade, na imagem, a gente consegue ver poeira voando, cabelo voando, até mesmo cena de luta. As cenas de luta parece que são videogame e tipo no estilo de Faz, aquelas lutas mais mano a mano, assim, aquele somzão bem. As lutas de fase eram muito da hora. Sim, e eu comparei muito esse primeiro episódio de Ryukendo com Faz, porque os personagens com essa qualidade parecem boneco, parece mais borracha, sabe? Os movimentos fica muito bom, muito bom. Como ainda é o primeiro episódio, a gente não tem tanto assim o que falar, mas ali a gente já deu pra ver pelos vilões, a gente deu pra ver pelos heróis, que é uma coisa que atrai você. A pessoa que escreveu a série, ela soube atrair o público. Então vamos esperar os próximos episódios. O segundo a gente tem até um comentário pra fazer dele, mas sem spoiler pra quem não assistiu. Uhum. Pois é. Eu vou estar esperando ansiosamente por esse episódio 2 para trazer mais uma review aqui para vocês, né, galera? E é isso, é só um repassezinho para divulgar, né, também que o Antimatéria trouxe de volta Ryukendo para a TV aberta na TV Cultura dentro do bloco deles, ou seja, toda quarta-feira teremos episódio novo de Ryukendo. Então, galera, eu espero que todos vocês tenham gostado desse programa, desse programa rapidinho aqui, né? Então, muito obrigado, Fernando, pela participação, né? Espero você no próximo review. Eu também espero vocês e vamos continuar com a série. Então é isso. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal. E até o próximo Reviewcast. Tchau, Fernando. Tchau, até, pessoal.